Abuso infantil sempre foi um assunto bem polêmico, que muitas vezes as pessoas preferem fechar os olhos, só que a gente tem que falar sobre isso, principalmente para deixar um alerta e quem sabe que com mais gente comentando, as autoridades fazem alguma coisa a respeito. Recentemente, após uma canção de uma jovem viralizar, o tema, que já tinha sido abordado há anos atrás, sobre a situação horrível de crianças que eram abusadas, casos esses que envolviam até mesmo políticos, voltou a repercutir, principalmente nas redes sociais. Eu tô falando da nojenta situação que ocorre na Ilha de Marajó. Vendo tudo que está sendo falado, nós aqui da equipe, não adivinho, a gente não poderia fingir que nada está acontecendo. Resolvemos entrar um pouco a fundo para entender o que realmente ocorre por lá. E pesquisando, a gente conseguiu notar alguns absurdos, como gente tentando politizar algo que está sendo avisado há anos. Bom, nesse vídeo a gente vai falar então sobre o terrível caso das crianças abusadas da Ilha de Marajó. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Quando você joga o nome Ilha de Marajó no Google, a definição que aparece é que é uma ilha que fica na área de proteção ambiental do arquipélago do Marajó, no estado do Pará, na região norte do Brasil. É uma ilha costeira do tipo fluvio-marítima. Ao que parece, ela é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. Mas o que seria uma ilha fluvio-marítima? Significa que ela é banhada ao mesmo tempo por águas fluviais e por águas oceânicas. De um lado, a ilha tem o imenso rio Amazonas, do outro, o rio Tocantins e o rio Pará, e ao norte, o Oceano Atlântico. E o que vem na nossa cabeça quando imaginamos uma ilha assim é que parece ser um lugar incrível, provavelmente com muitas belezas naturais, que recebe muita visita de turistas e tudo isso. Por uma parte, até é verdade, tudo isso que eu acabei de falar, mas existe um lado sombrio da ilha que muita gente não sabia ou esqueceu que existia, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Você provavelmente deve ter visto, ouvido aí, pelo menos, nas redes sociais, viralizando, a voz dessa menina aí cantando. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Essa música tá dando o que falar por conta da sua letra, bem pesada por sinal. O tema citado pela cantora Aimee e que chamou mais a atenção foi justamente a Ilha de Marajó. Ela cita a cidade do Pará e quando perguntam, a moça acaba comentando que é sobre os casos de abuso que grande parte das crianças que moram lá passam. Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, na minha terra. Lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Em nível hard, as crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico, e as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa, 6, 7 anos, e elas se dentro do barco por R$5. Deus do céu. Foi depois dessa situação no Dom Reality, um reality de música em parceria com a produtora Multiform Filmes e a plataforma de streaming Deezer, que esse assunto acabou voltando à tona, voltando a ser comentado. Só que o que muita gente não sabe é que isso já tinha sido alertado pra gente anos e anos atrás, e não só uma vez. Muita gente só começou a dar atenção para esse tema agora em 2024, mas como eu disse, esse assunto é bem antigo. Lá em 2006, para vocês terem ideia, muitos de vocês que estão assistindo não eram nem nascidos, mas naquela época foram feitas acusações de pedofilia e exploração sexual infantil na ilha. Elas foram alvo de um inquérito que teve início pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Os documentos da época mostravam que casos de exploração infantil na ilha tinham também o envolvimento de políticos locais. E como que tudo isso acontecia? Eles levavam meninas para se prostituírem em Belém e depois as levavam para fora do país, mais precisamente para a Guiana Francesa. Em Portel, que também fica no Pará, próxima à região de Marajó, 2 vereadores foram acusados de participar ou organizar a Festa do Cabide, que recebeu esse nome porque crianças selecionadas a partir de 12 anos eram contratadas e para entrar e participar deveriam ficar sem roupa.
Ao que parece, tinha a participação de um delegado de polícia e de um juiz também. Olha, circulava aí em torno de 12, 13, 14 anos. Festa do cabide porque disseram que para entrar tinha que tirar a roupa e ficar todo mundo sem roupa. Um dos vereadores, um tal de Roberto Alan, ele perdeu o cargo e o direito de se candidatar. Foi até condenado a 12 anos de prisão por isso, mas ele não cumpriu nem um ano e a vítima teve que desaparecer da cidade, né? A pessoa que denunciou ainda acabou recebendo ameaças. Além disso, famílias de Belém do Pará continuam com algumas tradições antigas, o que acaba facilitando aí o trabalho dessa gente, né? Se é que a gente pode chamar esse tipo de escória assim. Pelo que vi, né, eles ainda têm o costume de pedir para buscarem crianças no interior para trabalhar e as famílias, muitas vezes sem condições financeiras, acabam deixando seus filhos serem contratados, seus filhos menores de idade. No bar onde os homens da cidade procuram namoradas, a funcionária diz que o conselho tutelar está de olho nas menores. Mesmo assim, ela vai tentar conseguir algumas. O que também torna essas pessoas que contratam, né, essas crianças meio que donos dela, a gente pode dizer assim. Em 2009, o deputado Luiz Seffer foi acusado de abusar de uma criança contratada para trabalhar na sua casa. O que acontece é que muitas dessas crianças daquela região, né, nascem sem nenhum tipo de registro. Elas não recebem nem certidão de nascimento, né, por conta desse isolamento que acontece por lá. Muitas são geradas ali no meio das palafitas. Tudo isso torna mais fácil a comercialização e o desaparecimento dessas crianças, facilitando assim também, né, o tráfico infantil que ocorre por lá também. De acordo com a matéria feita pela Record no ano de 2017, a região de Marajó vive de uma maneira bem precária. As pessoas que têm, de certa forma, uma renda, né, uma renda fixa e ainda conseguem produzir ali uma boa parte dos alimentos que consomem, até que conseguem viver de uma forma mais digna. Porém, quando o caso não é esse, fica tudo muito mais difícil. Geralmente, o pessoal que cultiva os próprios alimentos na região é quem consegue viver um pouco melhor por lá e eles agradecem por não precisarem passar pelo que as outras famílias passam. A reportagem mostrava que a fonte de renda das pessoas de lá geralmente vem do açaí, né, da madeira e do camarão. Porém, a acessibilidade ao lugar também não é lá essas coisas, né? Tanto que o mercado mais próximo ficava a cerca de 4 horas. Além disso, o combustível em Marajó é algo visto como muito valorizado, né? Super valorizado. O diesel, para vocês terem ideia, é chamado de ouro negro. O pessoal da região não tem ali postos de combustíveis, né? Postos de combustíveis fluviais, né? Que a gente está meio que acostumado, né? E isso acaba elevando muito o preço desses combustíveis. Na época da matéria, né, já faz um certo tempo, né, a gasolina estava num posto convencional custando cerca de R$ 3,70, né, já saudades dessa época, né. Já em Marajó o valor era ali de mais de R$ 6,00. O famoso ouro negro, né, o diesel, custava R$ 2,97 nos lugares convencionais e em Marajó seu valor era de mais de R$ 4,50. Isso mostra como realmente a maioria das pessoas não tinham um acesso fácil a esse tipo de combustível. Ligar o gerador para ter acesso à eletricidade é um luxo, limitado a 2 horas por dia. Esse dia eu estava até sem óleo, nem rodando no parque não tem. É mesmo? Não tem combustível. Mas aí a comunidade reúne, um dá R$1, outro dá 12, dá 50 centavos, aí ajunta toda. O valor alto e a falta de condição dos moradores das ilhas de Marajó faziam com que as pessoas que trabalhavam com camarões ou que trabalhassem ali com algum outro produto ou acabassem os trocando por combustível, né? Funcionava como se fosse uma moeda local e muitas vezes os moradores deixavam de comprar até mesmo comida para poder comprar combustível. De volta ao rio, encontramos esta mulher se afastando de uma balsa. Na canoa, 1 galão de óleo diesel. Conseguiu fazer algum bom negócio aí no barco, não? Não, só vendo camarão. Ah, você vendeu camarão? Vendo. Quanto que custa? R$10. R$10. E você vende óleo também? Não, eles trocam com óleo. Ah, eles trocaram com óleo. O território também tem um dos piores IDHs de todo o país e toda a falta de recurso que existe por lá, como infraestrutura, saneamento básico, segurança e educação, faz com que o lugar acabe se tornando propício para essas coisas ruins acontecerem. Claro que existem famílias que não precisam passar por isso, como já disse anteriormente, né? Mas infelizmente nem todos têm essa sorte. Todas
Todas essas informações que passamos aqui para vocês eram bem importantes para vocês terem ideia de como é todo esse sistema que faz com que tudo essa desgraça que eu vou contar agora para vocês aconteça. É muito triste, né? E a grande maioria não tem noção, porque felizmente, né, nasceu num ambiente muito melhor do que dessas pobres crianças que nasceram já com a ideia, provavelmente, de se submeterem a esse tipo de atrocidade, né? Ou seja, é meio que algo normal, né? Entre aspas, é claro, obviamente que não é. Bom, agora voltando um pouquinho na Aimee, né, quando ela participou do reality show, ela falou então sobre as crianças correrem atrás dos barcos. E é exatamente isso que acontece, né? A situação de algumas famílias é tão triste que as crianças, quando avistam esses barcos, né, logo já saem correndo para lá, não por diversão, é claro, mas sim como uma espécie de trabalho, né, uma forma que elas encontram de ganhar algum dinheiro, né, ou algum combustível, ou alguma coisa em troca, né? As crianças, elas avistam então as balsas, né, e esses barcos turísticos, elas correm atrás deles antes mesmo deles pararem. E elas vão em busca de conseguir agradar essa galera que está a bordo aí. O intuito é, claro, conseguir alguma coisa em troca, né? Seja dinheiro, comida ou até mesmo, né, o tão requisitado aí ouro negro, né? E para isso elas fazem qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, literalmente. Muitas vezes essas crianças são incentivadas pela própria família para fazerem o que fazem, né, já que isso acaba meio que sendo uma fonte de renda também. A gente está tão acostumado, né, com tanta barbaridade que acontece no Brasil, como a violência, né, no dia a dia, mas você já parou para pensar no quão absurdo, quão grave é esse assunto? Em algum momento você já se colocou no lugar dessas famílias, dessas crianças? Você já imaginou você ter que se submeter ou submeter os seus filhos a ter que fazer qualquer tipo de coisa da mais absurda possível para conseguir o que comer? Essa realidade, felizmente pra gente tá bem distante, né? Mas acontece, né? Tá acontecendo. O mais absurdo de tudo são as pessoas que realmente vão para lá sabendo disso, né? Usam dessa precariedade para abusar dessas crianças. Essas crianças acabam não tendo uma perspectiva de vida, isso faz com que muitas vezes, né, deixem os estudos de lado para correr até as balsas e conseguir, de certa forma, um retorno mais rápido para conseguirem algum dinheiro. A matéria também mostrou, né, que uma investigação feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito chegou à conclusão de que entre o ano de 2005 a 2009, cerca de 100 mil crianças tinham sofrido abuso, violência ou exploração sexual na região de Marajó. O mais absurdo de tudo isso é que 18% dessas crianças tinham em torno de 6 a 10 anos de idade. Será que dá para entender o quão absurdo essa situação? Vamos parar para pensar que isso foi lá em 2017, né? Imagina como que está esse número hoje. E aí? Ninguém denuncia esses abusos, né? Por que ninguém faz nada? Vamos tentar entender um pouquinho, né? O que você faria se morasse numa região em que muitas famílias passassem por uma situação extremamente precária? Você fizesse parte de uma dessas famílias e talvez uma das únicas formas de você conseguir ter acesso a alimentos, combustível, dinheiro ou o necessário para viver fosse através dessa situação. Ou no caso, você fosse a criança e descobrisse que esse era o jeito que traria mais benefício para você. É óbvio que isso é completamente errado, muito errado. Mas julgar de longe é fácil, né? Só quem passa por essa situação consegue expressar o quão difícil deve ser tomar alguma providência. Sem contar a impunidade, né, que acontece na grande maioria desses casos. É muito estranho, né, a gente pensar nessa situação, mas a maioria das crianças e das famílias que moram por lá veem realmente isso como uma forma de trabalho. É assim que eles vivem, né? E querendo ou não, quando você faz muito alguma coisa, essa situação acaba se tornando normal para você, né? O que não torna tudo isso menos errado, é claro, né? Mas não dá para ter uma noção da perspectiva de que eles têm de lá. Dito tudo isso, é por conta desses motivos que a maioria das crianças e famílias não iriam contar, né, ou denunciar algum abuso, já que se fizesse, a denúncia perderia ali talvez o único sustento, fora as questões de falta de provas, né, o pouco acesso que essas pessoas têm ali, até mesmo as próprias autoridades, né, não ter testemunhas com coragem de abraçar a ideia de denunciar, né, nem todo lugar tem acesso a alguma perícia científica, tudo é muito precário, né, para fazer exames necessários nesses casos, então assim, é muito complicado mesmo lidar com tudo isso, né, sem uma ajuda externa, né, uma ajuda do próprio governo federal, de ir lá e pôr um fim nessas
situação, cara, não tem como isso acabar, né? Sem contar que a grande parte das crianças de lá nem são registradas, né? Ou seja, se elas sumirem, ninguém vai dar falta, quando muitos pais, né? Ou seja, geralmente a denúncia ia rolar e seria a palavra de uma criança, de algum morador ali contra o abusador, enfim, né, cara? Vamos combinar que as autoridades não conseguem lidar ou resolver esse tipo de caso de uma forma tão eficaz. Vale lembrar do caso lá dos vereadores, né, que eu citei acima, né, onde quem fez a denúncia sofreu ameaças e a criança teve que desaparecer da cidade. Esse é um ótimo exemplo. Em outubro de 2022, o assunto apareceu brevemente quando a então ministra do antigo governo, né, a Damares Alves, ela falou sobre isso num culto evangélico. Veja bem, esse vídeo não tem cunho político algum, tá? Vamos focar no que realmente importa, que são as crianças sofrendo abusos. Se você quer resumir todo esse caos em uma simples discussão de direita e esquerda, você é um completo maluco, né, lunático, que não entendeu nada ainda. Na ocasião, a Damares ela mencionou coisas pesadíssimas, né, como crianças na região de Marajó que tinham os dentes arrancados só para poder facilitar o sexo oral. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Porém, é claro que ela disse tudo isso sem apresentar nenhuma prova, né? E você não pode simplesmente falar um absurdo desses sem apresentar nada de concreto, né? Senão você vai ser taxado como um maluco conspiracionista, né? Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Logo, as autoridades do Pará, como o Ministério Público, ficaram indignados com a fala da ministra e pediram para que ela mostrasse provas do que estava sendo falado, né? Só que as provas nunca foram entregues. O Ministério Público acabou propondo ainda uma ação civil pública contra a Damares, né, depois do pedido ali de 19 procuradores da República. Segundo a ação, a senadora e a União deveriam então indenizar a população do conjunto das ilhas de Marajó, né, em torno de 5 milhões de reais, porque teria divulgado ali uma fake news sobre o lugar. Ela, na verdade, cometeu 2 crimes. Primeiro, ao mentir, né, claro, ela jogou a imagem de Marajó na lama, né, mas é um lugar incrível, aliás, quem puder visite, né, Breves, Afar, são todos lugares sensacionais, assim, muito legal, uma história, uma cultura, uma cerâmica, uma arte sensacionais, visitem Marajó. Então, ela primeiro jogou a imagem de Marajó no lixo. O Ministério Público Federal ainda acreditava que Damares tinha usado isso na época para tentar ajudar Bolsonaro a se reeleger, mas agora todo mundo já sabe que o que ela disse não é algo tão absurdo assim, na verdade? Depois da repercussão da música da Aimee, o assunto realmente voltou a aparecer, principalmente nas redes sociais e matérias antigas também voltaram a ser vistas, né, já que quem não sabia sobre isso começou a pesquisar. Inclusive tem muita gente pedindo para a Record refazer a matéria, atualizando ali as coisas como tudo foi falado naquela época, né? Porém, talvez não seja tão simples assim conseguir mais informações, tendo em vista que até a lenda, né, do Roberto Cabrini tentaram pelo menos, né, barrar ele de entrar lá e fazer uma matéria investigativa. E por que esse medo todo será? Né? Será que estão devendo alguma coisa? Escondendo alguma coisa? Atualmente, a Ilha do Marajó é assistida pelo programa Cidadania Marajó. O programa foi lançado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O objetivo dele é o de combater a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes na região. No último domingo, foi ao ar pelo Domingo Espetacular uma reportagem investigativa sobre a Ilha de Marajó com o Roberto Cabrini. É o que parece, ele conseguiu entrar, né? Essa matéria é a matéria mais recente, aí tem 21 minutos. Nela, o Cabrini entrevista algumas pessoas que relatam terem sofrido esses abusos e também relatam como tudo isso é meio que normal por lá. Em outro momento do vídeo, o Cabrini entrevista uma família que perdeu uma criança de apenas 2 anos de idade, né, em setembro do ano passado, possivelmente por conta desses abusadores, né? Essa criança ela foi sequestrada, né? O principal suspeito sobre o sequestro dessa criança foi preso, depois ele foi liberado, né? E por falta de provas aí, né? E depois ele acabou morrendo misteriosamente, né? Você tirou os olhos dela por um tempo? Foi. Sei. Aí quando eu fui pra lá, pra me olhar, já não vi mais ela. Pelo que você sentiu, ela tendo desaparecido dali, nessa posição, a poucos metros de onde você estava, foi algo planejado? Eu acho que sim, né? A pessoa estava na espreita. Eu acho que pode ser, né? Que a pessoa já estava na espera já.
dela. A desconfiança dos familiares é de que a criança tenha sido sequestrada por traficantes, o que ocorre muito por lá também, né? Sequestrar a criança e tal por conta de tráfico de crianças, né? Que vai pra mão de sabe lá quem, né? Ao que parece, essa criança foi vendida por R$1.000. Olha que absurdo é a gente falar isso. Na polícia ele confessou que foi ele. Sim, aí a polícia chegou, aí mandemos atrás da polícia, aí ele confessou que ele tinha pegado a minha neta e vendido por Fabiano, por R$1.000. E esses R$1.000 o delegado encontrou na roupa dele. Que sofrimento ela não está passando na mão de quem? Bom, é claro que é lamentável esse tipo de situação, hoje de maneira mais clara, né, para que todos saibam o que está acontecendo, e pensar que essa repercussão toda, essa chama reacendeu por conta de uma música cantada por uma menina num reality show. Olha que loucura isso, não? Bom, se isso não é algo divino, agindo por meios misteriosos, eu não sei o que é.